Bom, aí, Ana, a gente passando desse ponto aí que você fez essa pesquisa de cursos e você viu que tinha cursos bem mais baratos, né? Que eu até ia comentar, eu até comentei com você pelo telefone. Ah, Você falou que achou esses cursos mais baratos. Mas por que você acha que você pode estar fazendo esses cursos mais baratos, que é um pouquinho, teoricamente, é mais metade do preço? Por que você acha que você pode fazer esses cursos? Por que você procurou esses cursos aí mais Bom, baratos e não em inglês? eu tinha assim a opção realmente de estudar o inglês, mas como eu mencionei, sou professora de inglês há 10 anos. Eu me formei como passei naqueles testes de Cambridge mais ou menos nos meus 16 anos. E eu dou aula todo dia, eu pratico inglês. Não é uma coisa assim de, não tem com quem praticar. Eu dou aula literalmente manhã, tarde e noite. Então, para mim, não fazia muito sentido, sabe? Eu pensei, beleza, eu posso. A gente está sempre aprendendo, né? Outro idioma, inclusive o nosso. Tem alguns alunos meus que falam, nossa, mas você ainda estuda português? Português é sua língua nativa? Tá, mas se eu perguntar para você o lugar de uma vírgula, você sabe realmente colocar? Então, assim, é uma coisa de estudo, né? Idiomas são estudos. Mas não fazia sentido. Eu pensei, bom, agora no momento eu acabei de me formar em economia, eu quero trabalhar com ética, com essa área sustentável, eu já trabalhei com business, e não faz sentido para mim continuar estudando inglês, sendo que eu posso gastar esse dinheiro de uma forma que vai melhorar um pouco mais a minha abordagem profissional. Querendo ou não, eu realmente até comentei em um dos meus vídeos, eu não acho que eu vou aprender milhares de coisas nesse curso, porque eu já trabalhei na área de business, eu já entendo, já fui líder de equipe, então eu acho que não vai ser um grande boom assim, de conhecimento, mas eu acho que só o fato de ter um certificado emitido pelo país, que diz que eu passei por esse treinamento, e que eu fui aprovada, e que essas coisas funcionaram, já me coloca assim num lugar de vantagem do que uma pessoa que simplesmente fez o inglês já tendo o inglês, sabe? Então, obviamente, para uma pessoa que está falando para mim, eu não estudei inglês, tô indo para a Austrália, o que eu deveria fazer? Vai fazer curso de inglês, né? Porque senão vai passar aquele perrengue. Inclusive, recomendo para as pessoas, como professora mesmo, quando eu embarquei para os Estados Unidos, tinham 100 meninas embarcando comigo. A gente foi, obviamente, não no mesmo voo, mas chegamos lá, tinha 100 meninas brasileiras. E eu vou te dizer que umas 9 falavam inglês, assim, fluente, ou falavam inglês que dava para se virar bem um avançado. E o restante passou bastante perrengue, assim, de realmente ter dificuldade, de passar nervoso, frustração. Então, mesmo que vai estudar o inglês, eu ainda assim recomendo que estude o inglês antes de chegar lá. É estudar para estudar? Sim, é estudar para estudar, mas é aquele estudo de eu preciso me virar num país, sabe? Eu não posso ficar perdida no metrô, eu preciso saber direções, eu preciso saber como conversar, eu preciso saber ser minimamente educada. Isso abre oportunidades, né? Então, foi por isso que eu escolhi, assim, o business ao invés de um curso de inglês ou de algum outro curso. Entendi. Dá para ficar bem claro aí, né? Porque dentro dos padrões, quando você vai fazer o intercâmbio, é claro, se você tiver um nível de inglês, que acho que é bem novo, né? Isso daí que você está falando em relação ao VET, ou até mesmo fazer uma faculdade, ou um curso Sim. técnico aqui, que é bem válido também, que você pode estar trabalhando aqui. Você falar que você só pegou esse curso tão bem porque você fala inglês e já tem um inglês, não sei se eu posso falar avançado ou mais que avançado, mas que Sim. você possa acompanhar também o curso, né? Não vai passar esse perrengue. E as pessoas, querendo ou não, acaba acontecendo, como aconteceu comigo, eu não vim sem inglês nenhum. Acho que o ideal foi para mim foi o curso de inglês, foi o mais caro, mas me tirou muita coisa aí, sabe? Me tirou muita coisa em Em relação. quanto tempo, mais ou menos, você se sentiu confiante, confortável para, por exemplo, aplicar realmente para uma vaga de emprego, para conversar, Então, na sabe? verdade, Ana, a minha história rápida, assim, eu acho que eu não falei isso aqui ao vivo, assim, em relação ao que a gente está falando, né? Mas a minha história foi, eu cheguei sem inglês nenhum. Na verdade, eu escolhi a Austrália. Eu estava entre os a Inglaterra e aqui. A Inglaterra é a mesma coisa. Trabalhar, você tem que trabalhar ilegal. Tudo até você conseguir uma permanência, alguma coisa, tipo um Sim. padrinhamento. E aqui era o único lugar que podia trabalhar legalmente. Vim para cá sem inglês nenhum. Ah, Foi difícil achar trabalho sem inglês nenhum, porque não tinha. Não sei se você lembra da recessão que teve em 2008 nos Estados Unidos. Claro, claro, eu creio sim. Chegou um pouquinho, mas não foi tanto. Deu uma diminuída, né? E em 2010, quando eu cheguei,
não tinha muito trabalho assim relevante, que nem agora mesmo. Vou dar um exemplo: Uber Eats, todos os Ubers, sabe? Muitos estudantes trabalhando, entendeu? Principalmente no Uber Eats, não tinha Uber Eats para nós, não tinha trabalho de empilhadeira, entendeu? Agora tem muitas empresas que estão contratando brasileiro com empilhadeira, tira o ticket para empilhadeira, sabe? Forklift. Sim. Uhum. Então, assim, descarregar e carregar container, entendeu? Então, assim, não tinha muito trabalho. Então, foi muito difícil achar trabalho sem inglês. Se o cara estava me dando trabalho quando eu levava o currículo, eu não sabia se ele estava me dando trabalho. Ele falou, não, eu volto aqui. Sabe, quando você aprende as frases, pontos que alguém faz para você ler, I come back here later, mais ou menos sim, Uhum. nexo. E se o cara estava Sim. falando, não, vem aqui, eu não sabia se ele estava falando para eu voltar, entendeu? Às vezes ele fazia Vamos um get, agora ou não? entendeu? Eu tenho trabalho, eu não sabia. Então, quando recebia o telefonema ou mensagem, falava com o cara que eu não entendia, falou, can you speak slowly? Can you speak English? Pretty much like that. Broke me up, É, sabe? Então, assim, eu aconselho muita gente a tentar fazer já um curso, tá querendo vir para cá, chegar pelo menos com a intenção de falar alguma coisa para não ter esse problema com o trabalho. Mas só que no momento, Ana, não sei quando você vai vir mesmo? eu ainda não fechei direito, porque assim, eu tô pensando em chegar um pouco mais cedo, mas No, perto no de momento, novembro. então, no Novembro. momento, tá muito bom de vir, sabe? Trabalho tá, Sim. A principalmente mão muita de coisa. obra australiana depende bastante de imigrante atualmente. Agora, mais ainda, porque tem muita quarentena que tá acontecendo, né? Pandemia, né? Sim. E com as pessoas ficando doentes, acaba meio que precisando mais pessoas de fora trabalhando. Acho que até abril, parece que eles abriram para trabalhar full time Sim. específicas áreas. Não Eles sei se abriram a são. sessão para ser mais de 20 horas, sim. E então, assim, tá muito bom no momento, mas quando eu cheguei, não tinha. Se tivesse inglês ou não inglês, o inglês pegava o trabalho. Agora não. Os caras estão pegando tudo, porque não tem gente, muita gente foi embora, né? Ficou com medo quando fechou as portas aqui. Todo mundo. Eles calculam mais ou menos quase 1 milhão de estudantes, de 700 a 1 milhão de estudantes foi embora. Então, assim, querendo ou não, de 20, vamos colocar 25 milhões, 1 milhão vai embora, então faz uma falta boa em trabalho, entendeu? Então, assim, Sim. é isso que aconteceu. Foi assim que eu peguei, eu vim aqui sem inglês nenhum, é difícil achar trabalho. Eu não vou falar para você que você vai achar outro trabalho fácil aqui, rápido, como a Ana falou aí que ela tem o inglês e está fazendo o curso, mas é bom se apegar no inglês aí, se você, principalmente quem não vem aqui, quer fazer esse VET, que viu o seu vídeo também, né? Porque vai passar perrengue. Aí acaba meio que atropelando e acaba não aprendendo, né? Porque, querendo ou não, é ruim o curso de inglês, porque muita coisa acontece lá e você acaba aprendendo mesmo na rua mesmo. Mas você perguntou para mim quanto tempo eu fiquei confidente. Eu acho que eu tinha uns 2, 3 anos aqui que eu comecei a me desenrolar, sabe? Então, assim, Eu, demorou muito para eu falar inglês. Eu entendia bastante, mas demorou. Eu falava muito vocabulário. Eu tinha muito vocabulário, não tinha gramática nenhuma. eu falo para os meus alunos que a gramática ela funciona como se fosse um andaime, sabe? De um prédio. Você usa a gramática enquanto você está construindo o prédio. O prédio é realmente a sua fala, a sua escrita, a sua fluência, né? E quando você já está com o prédio feito, você pode retirar o andaime. Então você não precisa ficar batendo nessa tecla com gramática. Eu tenho alunos meus, a maioria, assim, 90% dos meus alunos moram nos Estados Unidos, são brasileiros que moram lá. E eu tenho alunos meus que estão nos Estados Unidos há 20, 30 anos e não falam inglês, começaram a falar inglês agora comigo, entendeu? Então eu sei que é uma coisa que muitas vezes você muda para um outro país, por exemplo, vou mudar para a Austrália, tá, não falo inglês. O que acontece? Você fica com aquele desespero de não estar entendendo, se junta com um brasileiro. E isso não é ruim, porque quando você está em outro país e você tem pessoas que têm a mesma cultura que você, isso faz com que você crie um senso de familiaridade e de proteção também. Então, eu acho que isso é positivo. Porém, você acaba não desenvolvendo o inglês no nível que você poderia desenvolver, porque você não está mais sendo forçado a usar o inglês, você está simplesmente em outro país que fala o inglês, mas surrounded por brasileiros, né? Então, eu acho que tem essa pegada aí de, sim, estudar inglês antes. Inclusive, vou postar alguns vídeos com relação a dicas de inglês e até mesmo dos cursos que eu dou. Mas eu não iria para qualquer país sem saber pelo menos o básico, sabe? Eu acho que isso é um pouco complicado, porque
pode assim, impedir, colocar a gente em situações meio complicadas. Mas, se é nesse sentido de vou estudar o inglês, fechei um curso, aproveite todas as experiências. Tem curso de 4 semanas, tem curso de meses e meses, aproveite todas as experiências, converse com todo mundo, não tenha vergonha. Quanto mais cara de pau a gente é, mais a gente aprende. E isso faz realmente com que o intercâmbio vale a pena, não somente as aulas de inglês, aqueles colegas ali, mas se mexer, né? Eu acho que nesse sentido, em qualquer intercâmbio eu indico. Todo mundo fala pra mim, vale a pena intercâmbio? Vale, não quero nem ouvir essa história, vale.